Olá! Esse é o episódio 22 do Eficiência Operacional Ágil. Hoje a gente vai falar de OKRs. O que são essas práticas que fizeram muito sucesso com Google, Intel, mas serve para qualquer empresa, é um canivete suíço, serve para todo mundo. Vou falar sobre isso, então acho que é muito legal como chegar a resultados excepcionais com OKRs. Qualquer empresa pratica. Vamos fazer? Vocês sabem, eu faço empresas, faço pessoas criarem eficiência operacional nas suas empresas de um jeito fácil, de um jeito simples, que leva as pessoas a terem motivação e engajamento. Tá? Então vamos pensar sobre isso. Então hoje é para a gente pensar sobre problema de visibilidade, problema de clareza, foco em objetivo. Então, se você tem isso, tem dificuldade de medir progresso, o episódio de hoje é para você. Desafio de motivar seu time. Então, ferramenta de motivação. Hoje a gente vai falar disso. Então, fica ligado. Hoje a gente vai dar resultados práticos. Pensa comigo como trazer isso. E queria contextualizar vocês. O que significam OKRs? Do inglês mesmo, Objective and Key Result. Objetivos e resultados-chave. Tá? Isso aí são técnicas que surgiu na década de 70, que a gente pode trazer. Então, várias empresas construíram isso, mas ganhou uma dimensão ímpar com o Google. Google começou a criar, John Doerr foi lá, levou isso, já tinha aplicado em empresas, na Intel, na Sun, que é uma empresa que faz o Java, e ele aplicou isso e teve muito resultado. E colocou isso com o Google e isso casou muito bem. Google era praticamente uma porta de garagem quando estava fazendo isso. Uma empresa que tinha um potencial ímpar, mas ainda não era. Era início dos anos 2000. 99, ano 2000. Então, fazer isso é muito extenso, é muito longe do que a gente está vendo hoje. Então, tira isso que você está pensando. Para empresa de tecnologia, para empresa gigante. Não, é para crescimento, é para engajamento, é para foco, direcionamento. Então, quando você pensar de um jeito que você quer organizar as informações ali, como você trazer isso, e o lema do Google lá nos anos 2000 é organizar as informações do mundo e torná-las universalmente escaláveis. Esse era o lema, então isso tornou objetivo. Google, na época, era o 18º maior buscador do mundo, motor de busca, 18º, para hoje ser o primeiro. Então, pensa sobre esse crescimento. Então, a gente está falando de 99 ali, então dentro de uma garagem. Então, não existia Gmail, não existia Android. YouTube, que é a maior ferramenta de vídeos do mundo aí que a gente está falando hoje, não existia ainda, não estava dentro da plataforma Google. Então, quando você começa a trazer isso para o ecossistema, para o crescimento, para as ideias serem execução. Tá? Então, OKRs é isso. É como sair de ideias e virar execução. Como que a gente traz isso de uma forma crucial para a empresa? E OKRs são cruciais para alinhar o que a organização quer, o que a sua empresa quer. Tá? Então, isso torna metas claras, torna mensuráveis, ajudam a dar priorização. Tá? É muito importante provendo foco, provendo visibilidade futura. Então, vamos entender como implementar isso, como colocar isso no seu dia a dia, como colocar isso dentro da sua empresa de uma maneira eficaz, de uma maneira que você vai pensar, e eu vou falar vários exemplos práticos. Tá? Primeiro eu quero falar de fundamentos do OKR. Tá? Fundamentos do OKR, então, vamos partir dos princípios que é para ajudar organizações a priorizar. Tá? Então, quando a gente ajuda essas organizações como empresa a ter priorização, é muito mais importante em um ambiente de negócio competitivo, que é fácil perder para onde a gente quer ir.
Porque cada vez o mundo está mudando, cada vez o modelo de negócio está indo e mudando. Então a gente acaba perdendo a linha de raciocínio e querendo fazer várias coisas, e aí não terminar o que a gente está fazendo. Tá? Então, dado isso que a gente fica fazendo e não terminando, o OKR te dá um direcionamento e um foco. Tá? A segunda coisa é a gente falar de transparência e comunicação. Quando a gente está muito claro quais são os objetivos e os números que a gente quer alcançar, tá? Ele promove essa transparência ímpar para tornar esses objetivos e resultados-chave para todo mundo. Então, você deixa exposto, você faz mecanismos onde todos sabem onde a gente quer chegar, como a gente quer chegar. Isso não só melhora a comunicação interna, mas também aumenta o senso de responsabilidade de cada um para alcançar aquele objetivo e aquele resultado. Entendeu? Daí isso melhora a comunicação porque todos estão falando e sabendo aonde se quer chegar. Principalmente quando você trabalha com mais de uma pessoa, você ter isso. Eu uso até sozinho, eu já tive até OKRs individuais meus como pessoa. Então isso traz crescimento. Crescimento individual, crescimento como empresa. Então, quando você olha isso de uma maneira muito clara, você ter objetivo e resultados-chave para isso, isso fica muito fácil na comunicação. Então, você medir isso vai te ajudar a ter uma colaboração mais fácil, vai ter todo mundo envolto para atingir esse objetivo. E aí, continuando essa parte mesmo de fundamentos, a gente tem uma flexibilidade e adaptação. O que são isso? O OKR permite uma abordagem ágil dessa gestão de metas. Então a gente pode fazer mensal, trimestral, avaliações, eu vou dar ali as cadências, formas para você utilizarem, para vocês começarem a ter ciclos de definição. Esses ciclos de definição têm revisão, tem avaliação se o resultado está dando certo. Se as tarefas que nós estamos fazendo estão atendendo conforme os objetivos e resultados que a gente quer alcançar. Então, isso possibilita o ajuste rápido, o ajuste imediato quando necessário. Se é uma tarefa que precisa ser feita agora para atingir esse resultado, ou se a gente está fazendo tarefas que não deveriam ser e o nosso objetivo não tem nada a ver com o que a gente quer chegar. Entendeu? Então, essa diferença precisa ficar clara. Quando a gente tem ali o OKR e essa flexibilidade para mudar rapidamente, como a organização de uma maneira ágil atua, isso é importante. E aí eu quero entrar um pouquinho mais de aprofundar objetivos. O que são objetivos ali? Os objetivos são metas, tá? Qualitativas. O que é qualitativas? Ela não tem número, tá? Elas são aspiracionais, elas precisam dizer onde queremos chegar. Então, olhando por um trimestre futuro, daqui 3 meses, o que queremos falar? Aonde queremos estar e a gente precisa falar aonde a gente quer chegar. Tá? E as características de bons objetivos, o que são? Primeiro, inspirador e motivador, eu já estou falando aqui. Os objetivos devem engajar as pessoas. Elas devem olhar para aquilo e se tornar inspiradas para chegar naquele objetivo. Vocês viram que quando tem um objetivo não tem número. O número está lá no resultado-chave. E aí a gente entra para a segunda parte. Ele é claro e conciso. Eu consigo ler, todos conseguem ler, e ele diz exatamente o que a gente quer. Ser uma empresa líder do mercado em advocacia, com maior confiança. Então, viu como isso é muito claro? Então, não entra no... O que é líder? Líder é o primeiro. Ponto. Confiança. O cliente confia na gente, ele deixa tudo nas nossas mãos. Então, seu objetivo tem que estar alinhado com a visão da empresa, com a estratégia da empresa. Então, tá claro, conciso, alinhado com a estratégia da empresa. Tá? Então, olhando para isso, inspiração, motivação, clareza, concisão e principalmente alinhamento com estratégia, alinhamento com visão da empresa. Então, se a gente tem um objetivo que está nesses 5 pontos, ele está num ótimo caminho para ser um objetivo muito bom. Então,
Pense sobre isso, como construir seus objetivos. Construa o objetivo seu, da sua vida. Construa o objetivo do seu time. Construa o objetivo da sua empresa. Tenha ali muito claro, tenha ali 3 objetivos máximo para um trimestre para se trabalhar. Se você tiver muitos objetivos, você vai diversificar muito. E aí você começa a ir para um caminho ruim, caminho que você às vezes não vai ter foco. Resultado-chave. O que são esses resultados-chave? Resultado-chave são as métricas que representam que nós alcançamos um objetivo. O que são esse alcance desse objetivo? Então você colocar ali números que dizem que somos uma empresa de maior confiança para nosso cliente de advocacia. O que quer dizer confiança? Esse número vai falar. A confiança é, temos ali o número, aumentamos nosso número de clientes que deram autoridade total para a gente falar sobre jurisdição. Então esse é um número muito direto. Então você pensar que eles são marcos mensuráveis. Então um marco mensurável nos mostra onde a gente quer alcançar. O caminho certo, se o objetivo é bom, se o objetivo é ruim, se a gente alcançou o objetivo, se a gente não alcançou esse objetivo. Então esse marco mensurável mostra muito bem na base de números onde a gente quer chegar. Tá? E aí eu dei alguns exemplos. Um objetivo para melhor satisfação do cliente, que a gente quer reduzir o tempo de resposta do cliente em menos de 1 hora. Aumentar a taxa de satisfação do cliente para 90%. Implementar um sistema de feedback do cliente em tempo real, ou seja, o cliente dá o feedback em tempo real, a gente tem um sistema. Então, é um número muito direto. Para o objetivo de eficiência operacional, falo isso com vocês o tempo inteiro, reduzir o tempo do ciclo de produção em 20%. Então, ele é 10 horas, a gente vai diminuir para 8 horas. Então, deixar isso claro, como diminuir os custos operacionais em 15%. Ele é 10, a gente quer deixar menos 15, vai ser 1,5, eles são 8,5. De 10 vai para 8,5. Aumentar a taxa de utilização de máquinas para 95%. Isso é muito eficiente. Então, uma máquina vai fazer mais rápido do que uma pessoa. Então, a gente vai dar mais usabilidade para as máquinas, automação. Então, e vocês percebem que isso vai gerar N atividades. Várias atividades começam a trazer muito mais resultado para a gente alcançar esses resultados. Quantidade de resultados-chave. Eu recomendo que você tenha de 2 a 3 resultados-chave para cada objetivo. Isso vai te trazer mais clareza que um objetivo ele é válido ou não. Só um resultado-chave é ruim, porque você vai fazer 1 para 1 não vai dar certo. Se você tiver 2 já ajuda bastante. 3 acho que é um bom número que você pode alcançar e você vai gerar bastante resultados com isso, bastante eficiência. E aí você vai, se você tiver muitos outros, tá? Você vai trazer falta de foco, você vai trazer uma sobrecarga para a equipe, então o objetivo não vai ser tão eficiente. Bons critérios para resultado-chave. Primeiro, especificidade. O que é? Quando a gente faz um resultado-chave, que ele é muito específico e direto, isso ajuda a gente ter definição e as pessoas vão entender melhor onde nós queremos chegar. Quando todo mundo está ali sabendo que o resultado é ter mais 10 clientes que não dá autonomia total sobre jurisdição, a empresa vai atrás disso. Vamos criar tarefas para concluir esse resultado-chave. Entenderam o que é essa especificidade? Então, quando a gente melhora o resultado da empresa, como satisfação, por exemplo, a gente aumentar a taxa de satisfação é muito direto. Então, a gente tem um indicador, a gente tem um número e a gente sabe o que a gente quer alcançar desse número. Outra coisa, ela tem que ser sempre mensurável. O que é sempre mensurável? Vocês perceberam que tudo eu falo de um número. Então eu vou ter um sistema. Então quando eu alcançar esse sistema, eu vou ter 10 clientes que me deram autonomia. Eu vou ter dados diretos. Então um resultado-chave ele é
mensurável. Se a gente tem um resultado que não tem um número, ele tende a não ser um KR. Tá? Então ele pode ser talvez um objetivo. Então, como reduzir o tempo de resposta ao cliente em menos de 1 hora. Então, é de 1 hora para menos. Então, 59 minutos é válido. É um resultado-chave mensurável. A terceira é relevância. Relevância deve ser diretamente ligado aos objetivos. Na hora que eu olho aquele resultado, eu pergunto, esse resultado, quando eu atingir esse resultado, representa que eu estou mais perto daquele objetivo? Quando eu atingir os 3 ou 2 resultados-chave, eu alcancei aquele objetivo? Então tem que estar muito ligado, ele é muito intrínseco. O resultado-chave com o objetivo mensurável. Então você está mensurando, você está sendo específico e ele está ligado. Ele é intrínseco, ele está ali de mãos dadas com o objetivo. E o terceiro, ele tem tempo. Tá? Deixe muito claro que você está fazendo um OKR, se ele é trimestral, se ele é semestral, se ele é não anual. O que eu recomendo? Trimestrais. Sempre tenha OKRs trimestrais. Então coloque no resultado-chave tempo. Se você não tem a especificidade do total ser trimestral, coloque o tempo onde você quer alcançar aquilo. Então dê o prazo definido ali do resultado-chave. Pense, quando você está começando agora, pensa no resultado do trimestre. Queremos alcançar em 3 meses esse resultado-chave. Então sempre em 3 meses. Depois, quando você tiver mais experiente, aí você começa a mudar isso e fazer do seu jeito, semestral ou anual. Mas é um resultado, um OKR bem feito, ele tem a parte de tempo. Continuando, eu vejo como implementar. Eu dei alguns passos aqui de como implementar bem os OKRs. Primeira coisa que precisa fazer é definir objetivos. Defina 2 ou 3 objetivos inspiradores que significam impacto para você, que significam resultado para sua empresa. Eles devem ser desafiadores, ambiciosos, tá? Ao mesmo tempo realistas. Não venham com KRs que você vai lá e joga, tá? Realista, não pode ser mínimo, não pode ser exagerado, tá? Ser alcançável é importante. Então, fazer OKR, ou objetivos alcançáveis, deve ser formulados de uma maneira para inspirar e motivar as equipes. Não simplesmente uma frase solta, mas pensa muito na inspiração, motivação. Proporcionando uma visão, tá? Não uma visão clara de aonde ele quer alcançar. Um exemplo aqui, primeiro objetivo eu coloquei de exemplo. Revolucionar a experiência do cliente. Então eu estou revolucionando, eu quero todo mundo que está ali pensando nisso, a gente vai fazer. Queremos transformar a maneira como nossos clientes interagem com nossos produtos e serviços, proporcionando uma experiência excepcional a cada ponto de contato. Esse objetivo não só é inspirador, porque ele visa criar uma experiência com o cliente nova, mas ele também coloca isso como memorável, porque eu estou revolucionando. É um momento que eu revolucionei essa experiência com o cliente. E aí você começa a colocar todo mundo na empresa falando sobre essa revolução. Então, ele é inspirador, ele é claro. O segundo exemplo que eu tenho aqui, liderar a inovação no setor. Nosso objetivo é reconhecido como líderes de inovação, introduzindo soluções disruptivas que redefinem o padrão da indústria. Então pensa, como liderança ele quer trazer essa disrupção, uma liderança sobre inovação, é muito disso. Esse objetivo é inspirador porque busca não só posicionar a empresa como líder no segmento sobre inovações, mas ela requer muitas atividades, ela requer criatividade. Então pense nessa inspiração como criatividade. Então ela traz a vanguarda, liderança. Você está impulsionando criatividade. Então pensar de forma criativa e inovadora é inspiradora. Esses são alguns objetivos que trazem assim uma forma de pensar bem legal. E aí eu trago algumas coisas para esse processo de inovação dos objetivos.
Como fazer eles? Uma das técnicas que eu acho que é muito importante é sessões de brainstorm. Reúna as pessoas que estão envoltas nele, traga ideias, vários objetivos diferentes, e todo mundo dá vários objetivos, várias ideias. Então isso a gente tem essa sessão de brainstorm, usem quadros brancos, usem post-its, para você ter esse brainstorm de vários objetivos diferentes. Quando a gente traz isso sem julgamento se é certo, se é errado, mas todo mundo trazendo objetivos, formas como que estão fazendo. Eu gosto de trazer sempre a visão, a estratégia da empresa e deixar claro para todo mundo onde nós estamos. Utilize as pessoas da empresa como presidente ou líderes, que você fala, ó, essa é a estratégia, essa é a visão, lá a gente quer alcançar no longo prazo. E aí fica muito mais fácil as pessoas criarem objetivos inspiradores e motivadores para isso. Então usem esse brainstorm. Depois que você tem esse brainstorm, tem várias ideias, uma, duas, três. Use uma priorização desses objetivos. Peça para as pessoas votarem. Então use o dot point, use sobra um que você vai tirando. Tipo, você fica, tem dois, qual que você fica? Então, para priorizar, deixar aqueles que têm maior impacto com a estratégia. Então, você priorizar, você vai ter alguns ali que são os melhores. Desses melhores, você refina, que é a terceira parte, para você implementar um bom objetivo. Você fez brainstorm, tem várias ideias, você priorizou, agora você refina, agora você afunila, você faz uma frase melhor, utiliza palavras mais inspiradoras para você refinar esse objetivo de uma maneira muito clara, objetiva, concisa. Tudo que eu falei antes do que são ótimos objetivos. E aí, a gente já falamos aí sobre revolução do cliente, inovação do setor, então trouxe várias formas de fazer objetivo. E aí eu quero trazer a definição de como fazer resultado-chave. Você tem agora objetivo conciso, direto, consciente, e aí como fazer esse resultado-chave? Resultados-chaves são números, então defina de 2, 3, muito raro ter 4 ou 5, tá? Mas 3 é um bom número de resultado-chave, tá? Então, primeira coisa, dê os exemplos, mostre exemplos de resultado-chave de diversas áreas. Pegue referências na internet, use inteligência artificial para isso, vai ajudar você a trazer referências. Então, e o processo em si é a primeira identificação. Então, identifique métricas que melhor se encaixam para aquele objetivo, dentro do processo de direção de alcançar aquele objetivo. Então, tragam mensurações, pessoas que falam de números para falar daquele objetivo que foi traçado e coloque dezenas de métricas que podem ser referentes a isso. Tá? Defina essas metas. Tá? Dado os indicadores, defina metas. Estabeleça, olhe para o passado, olhe quanto você já alcançou, como que foi, e olhe uma forma de inspiração, como vocês querem alcançar novas metas para aqueles resultados que vocês implementaram. Então, se você definiu duas e colocou novas metas, e aí é um acordo do time, certifique que esses resultados-chave são relevantes, mensuráveis, alinhados ao objetivo e com metas que são alcançáveis. Então, se todos estão ali de acordo com isso, você já está num caminho muito bom de ótimos resultados-chave. Vou dar exemplos aqui de revolucionar a experiência do cliente. Então, a gente quer reduzir o tempo de resposta do cliente, uma rapidez na utilização de tela, diminuição do clique. Então eu quero menos cliques. Então são resultados-chave que são muito bons. Do líder de inovação que eu coloquei lá. Então lançar 3 novos produtos no mercado até o final do ano, produtos inovadores, diferentes. Estabelecer uma parceria estratégica com 5 startups inovadoras. É um outro resultado-chave. Aumentar o investimento em pesquisa e desenvolvimento em 50%. Então, sempre tá a coisas novas, viu? Se tem um número, ele é
plausível, ele está alinhado com o objetivo. Então, gente, agora eu quero falar sobre implementação do OKR, mas no acompanhamento. Então, esse terceiro passo, você colocou ali como você construiu ele, o mais importante. E aí é a diferença do OKR. Na hora que a gente começa a realmente utilizar e acompanhar, isso realmente vai fazer diferença. O OKR também é uma ferramenta empírica. Ela vai usar empirismo, então ela vai usar aprendizado. É importante você começar. Então, tenha ciência que nem sempre você vai começar bem, e aí o começo é realmente difícil. Como tudo que você vai aprender e é novo. Na hora que você colocar a prática do seu dia a dia e acompanhar isso, vem muito mais resultado. E aí a comunidade em si, a continuidade desse OKR, ele vai em torno de uma comunidade, vários aprendizados, vários times, um time só, as pessoas que estão ali em torno disso para construir OKRs melhores. Esse OKRs melhores passam por vamos alcançar esse resultado, são números factíveis, são números que estão dentro da nossa realidade, é um objetivo que é factível, é um objetivo que faz sentido para a gente, porque tem diversas formas de errarmos. Dá exemplos dessas formas de erro. Colocamos objetivo muito distante, um objetivo que não faz sentido, que na realidade da empresa. Então ele é tão distante do que a gente está esperando que a gente nem colocou tarefas para alcançar os key results. Ou colocamos objetivos e key results desconectos. Isso também acontece muito. Então o acompanhamento ajuda você a identificar quando você tem OKRs que são desconectos, os números dos objetivos, as atividades que você está fazendo dos KRs e do objetivo. Então você está fazendo atividades que não tem nada a ver para alcançar aqueles resultados. E no acompanhamento você começa a olhar isso. E é importante refletir em reuniões de alinhamento. Essas reuniões de alinhamento tem muito que você vai discutir do resultado, se as tarefas que a gente está fazendo faz sentido realmente. E aí você começa a ter também ferramentas de comunicação interna. Deixa muito explícito onde estão esses OKRs, onde está sendo atualizado. Então tenha atualização semanal. Então tenha números que você consiga atualizar semanal. Se você não conseguir no semanal, tenha pelo menos mensal, que você tenha atualização dele. E aí com essas atualizações, tá, você começa a discutir realmente nas ferramentas internas. Publique quando houver atualização. Divulgue a todos dentro das ferramentas internas quando houver atualizações dos OKRs. Na hora que tem atualização, e coloque ali uma primeira divulgue nas ferramentas internas quando há atualização dos OKRs. Quando houver essas atualizações, a pessoa que está fazendo essa divulgação pega uma primeira interpretação. Pode ser dos líderes, das pessoas que estão construindo isso. Então já divulgue e põe uma nota sobre a interpretação. Se estamos indo bem, se estamos indo mal, se a gente quer alcançar o resultado. Então deixe isso muito claro na sua ferramenta interna. Automaticamente você começa já a pegar feedbacks contínuos. O OKRs é uma ferramenta de empirismo. Então se você faz uma ferramenta de empirismo com feedbacks contínuos dessas atualizações, então uma dica que eu dou pega feedback, você mandou ali a interpretação de uma pessoa, pegue 5, 6 interpretações diferentes e comece a trazer pessoas diferentes nas atualizações, nas interpretações. Isso são feedbacks de onde estamos, para onde vamos, se vamos construir melhor. Então deixe muito claro isso nesses feedbacks contínuos e aí você começa a ter um afunilamento na evolução deles, porque você está aprendendo a cada vez que você atualiza, você está aprendendo a cada vez que você dá mais insumos. E aí essas reuniões de alinhamento, você começa a fazer OKRs com as reuniões de alinhamento mensal, para saber se realmente estamos no caminho, as atividades que são relacionadas a esses OKRs,
Então você vai lá e divulga as atividades relacionadas para alcançar aquele resultado. Então isso é muito importante porque você dá o direcionamento, você deixa muito claro isso. A importância do alinhamento é garantir que todos que estão trabalhando estão coesos com a mesma informação e trabalhando no mesmo sentido. O que é isso? As atividades do dia a dia estão em prol de alcançar resultados-chave que a gente está fazendo. E isso deixa muito claro onde a gente quer chegar, por que a gente quer chegar ali. E as atividades do dia a dia servem para nos dar o direcionamento se a gente está com OKRs certos ou não. Isso é uma ferramenta gigantesca de engajamento. Se você está sabendo o porquê está fazendo aquilo, para onde está fazendo, resultados envolvidos para aqueles objetivos, engaja as pessoas que estão fazendo, que estão trabalhando no seu dia a dia. Então, deixa muito claro isso. Então, um bom alinhamento aumenta essa coesão de atividades, resultados-chave e objetivos. Então, todo time vai estar envolto de um único objetivo e sabendo que mesmo uma atividade que pode ser até maçante, ela é pelo um propósito, ela é para um resultado em comum. Revisões regulares têm um benefício muito grande sobre a gente conseguir interpretar rapidamente onde nós estamos, as tarefas se elas são certas. Então, quando a gente faz ajustes rápidos, a gente vai em torno do único objetivo. O ajuste rápido é para a gente conseguir mudar tarefas que às vezes estão no dia a dia e não fazem sentido para a gente alcançar o objetivo. Ou até mesmo se o objetivo não faz sentido. Existem coisas mais importantes que a gente não tinha visto naquele momento. Então, quando a gente começa a ajustar e melhorar, isso nos traz mais resultado e traz o foco, traz o engajamento. A visibilidade do progresso é essencial para também fazer esses ajustes. Quando a gente tem o quanto nós estávamos no início quando definimos o objetivo, quanto nós estamos no primeiro mês, na primeira semana, ao decorrer das semanas, esse acompanhamento nos traz uma visibilidade se estamos caminhando bem, se não estamos caminhando bem, se as tarefas que nós estamos fazendo faz sentido e dão resultado de uma maneira ágil. O que é esse resultado de uma maneira ágil? A gente está cada vez indo gradativo em relação ao objetivo final, a alcançar o objetivo. Então, se a gente tem OKRs condizentes com a nossa realidade, que fazem sentido, trabalhamos de uma maneira ágil, entregando valor para o cliente sempre, esse número vai evoluir constantemente. Então, essa visibilidade de progresso vai estar visível a cada vez. Você dando visibilidade, você mostra o quanto você está chegando ou não, pode fazer ajustes rápidos em atividades, em situações do dia a dia para alcançar resultado. O que isso significa no final das contas? Você tem ali visibilidade, você tem ajustes rápidos, você tem engajamento. Eu falo para vocês, faço líderes criarem eficiência nas suas empresas, mas isso não perdura sem pessoas engajadas e motivadas. O OKR é uma ferramenta de engajamento. Por quê? Se a pessoa sabe o propósito que ela está ali na empresa, pelo que ela está trabalhando, para onde ela quer ir, isso traz engajamento. As pessoas vão estar mais em torno para alcançar esse resultado, sabendo por que ela está fazendo aquilo. Mas como fazer essas agendas de acompanhamento, essas agendas de ajuste? Eu tenho algumas dicas para dar, que são, primeira coisa, fazer agendas mensais. Tá? Então, você tem os ajustes ali mensais, então você tem OKRs que são trimestrais, mas nunca deixe de fazer agendas mensais do OKR. Pode ser com time, pode ser com vários times, mas se você tem esse acompanhamento de como está evoluindo e olhando mensalmente se está dando certo e quais atividades nós estamos fazendo hoje,
e listar se elas fazem sentido ou não para os objetivos. Em quais objetivos elas estão linkadas. Se elas estão ali muito direcionadas para os objetivos estão gradualmente crescendo, então quer dizer que você está indo bem. Se as atividades não estão linkadas com os objetivos, as atividades são de outra coisa que não vamos alcançar os objetivos. O objetivo ainda faz sentido, você precisa trocar essas atividades. Se as atividades fazem sentido, mas o objetivo não faz mais, você precisa trocar o objetivo. Então precisamos aprender isso. Fazer objetivos com o propósito da empresa, com a estratégia da empresa para o cliente. Então se está tudo isso junto, faz sentido a gente construir essa parte da atividade e aí a gente começa a ver mensalmente. O desafio é discutir realmente o que a gente está enfrentando. A grande pergunta é, o que estamos enfrentando hoje, como que nós estamos atuando em relação aos objetivos. Tá? Então, o ajuste necessário vai acontecer através dessas perguntas e vocês vão começar a trabalhar nisso. Tá? Agendas trimestrais. As agendas trimestrais, elas acontecem para evoluir esse OKR. Normalmente, eu recomendo começar sempre com OKRs trimestrais, para você ter resultados trimestralmente. E aí você tem uma agenda que começa com análise do desempenho, então como chegamos até aqui, quais são os resultados que nós temos, quais são as lições aprendidas dentro desse período, ou seja, resgatamos as mensais, pegamos todas as atividades, então é uma discussão sobre lições aprendidas na prática e a gente começa a fazer planejamentos e ajustes. O que é esse planejamento e ajuste? O objetivo ainda faz sentido? Faz, continuamos com ele. Os resultados-chave ainda fazem sentido com aqueles números? Fazem e continuamos com ele. O que não faz mais sentido? O número do resultado-chave? Modificamos o número ali. Não faz sentido mais aquele indicador de resultado-chave? Fazemos a modificação. Não faz sentido nem o objetivo? Mudamos todo o OKR, o objetivo, seus resultados-chave, para fazer sentido o que está fazendo. Então, é importante você medir ali, alcançamos o resultado, não alcançamos, para onde nós vamos, como nós vamos fazer essa execução. Também coloco que é muito importante uma agenda anual. Por que essa agenda anual existe? A gente vai pegar o conjunto dos OKRs. Normalmente a gente pode ter temas sobre eles e agruparmos sobre uma evolução. Trato com o cliente, experiência com o cliente. Então a gente agrupou todos os OKRs de experiência do cliente e podemos ver resultados que alcançamos, desde o começo do ano até o final do ano. E isso numa cadeia muito maior. E essa agenda tem a revisão do ano. Então, quantos OKRs nós alcançamos, quantos não alcançamos, por que não alcançamos, por que alcançamos eles. Então, esse aprendizado é muito importante. No ano também é uma agenda maior, você vai olhar mais conteúdo. E esse planejamento para o próximo ano vai existir, porque você já tem um ano de experiência e você vê onde faz sentido OKRs anuais, onde fazem sentido OKRs semestrais e trimestrais. Então você tem objetivos que são para o ano. E aí você deixa muito claro que é esse objetivo para o ano, são as tarefas que a gente vai fazer. E aí você pode traçar metas de longo prazo. Essas metas de longo prazo ajudam em relação à estratégia da empresa, também a engajamento das pessoas. Porque as pessoas vão ter ciência de onde elas vão, como elas vão e conseguem se planejar. Quando a gente entra nesse modo de planejamento, a produtividade aumenta. Por quê? A gente tem mais conforto para planejar, executar e saber quais resultados a gente precisa monitorar em relação às atividades que a gente fez, tanto internas quanto para o cliente. Então, sabendo o que a gente vai monitorar e sabendo os comportamentos, a evolução disso. E aí, eu deixo algumas dicas no final. Acho que a gente tá falando sobre preparação adequada. Então, sempre quando eu for começar a fazer um objetivo, tem ali a dinâmica, tenha todos os participantes, todos os envolvidos importantes. Tá? Segunda dica é foco. Foco na solução.
tem a lista de problemas, tem a lista situações que a empresa passou, e aí foco em solução. Objetivos têm que solucionar alguma coisa. Então, faça isso tanto nas criações de objetivos, nas reuniões de acompanhamento, para você ter essa melhoria contínua. Terceira dica, documente. Saiba quais são os OKRs, por que chegamos até ali, qual foi o modelo, o processo para a criação dele, para que as pessoas saibam como foi criado, por que foi criado. Então essa documentação é importante e essencial para a evolução dele. Mantenha todos os objetivos de uma maneira ambiciosa. Não é exagerada, mas é ambiciosa, para você chegar a grandes resultados. Tá? Acho que a gente precisa monitorar isso as reuniões de acompanhamento vão ajudar para você ser ambicioso, mas não ser irrealista. A outra, seja específico. Na especificidade vai trazer muito mais fácil mensuração. Então, quando você é específico no que você quer, principalmente em Key Results, a mensuração vai vir mais rápido. E garanta transparência. Tem ali sempre o resultado que você quer chegar, como você quer chegar nele, o acompanhamento está dando certo ou errado, o número, se a gente está indo para o caminho certo ou errado. Então, essas são algumas dicas que eu deixo que a gente vai ajudar na resistência a mudanças, então as pessoas saberem lidar com as mudanças que estão acontecendo e com os ajustes contínuos que estão por vir, porque você vai precisar ajustar para fazer um bom resultado. Tá? Episódio de hoje, falei bastante, falei sobre objetivos em Key Results. Então, resultados-chave são para todas as empresas, todo mundo que quer praticar, executar, como chegar a resultados ambiciosos podem fazer. Então, faça seu resultado. Eu lancei até um artigo recente com vários exemplos, uns 16, 17 exemplos em setores diferentes, para que vocês consigam praticar. Então, faça essa prática, execute. Eu falei como fazer objetivos, bons key results. Falei algumas coisas de dicas também de planejamento, acompanhamento. Então, acompanhar key results é a chave para ter bons key results, não é só criar. O acompanhar faz diferença. E a evolução disso com algumas dicas que são importantes, como tratar isso, como comunicar isso. Então, segue, dá like aí pra gente. O canal do Viajar tem muito conteúdo, veja os outros vídeos. Deixe comentários do que vocês estão fazendo, como vocês estão fazendo. Vocês sabem, eu faço líderes construírem eficiência nas suas empresas. Key Result é uma ferramenta de eficiência, de engajamento, motivação de pessoas e traz resultados extraordinários, não só em relação a atividades e eficiência, mas em financeiro também. Segue a gente para mais. Valeu, até a próxima, tchau.